Olá, bem-vindo ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, nova editora do Broadcast Político, e hoje eu entrevisto o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho. Comigo o repórter Eduardo Gayer, a quem agradeço pela companhia. Muito bem-vindo, ministro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já queria começar perguntando sobre o tema que acho que o senhor já está preparado para responder, os sigilos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor passou o primeiro mês do governo aí a pedido do presidente Lula, debruçado sobre essa questão. Na semana passada, o senhor disse em entrevista coletiva que vai revisar 234 itens que estavam sob sigilo. Eu queria que o senhor explicasse rapidinho. Esses 234, essa lista de 234 itens, são todos os itens que estavam sob sigilo no governo Jair Bolsonaro? Já ficou alguma coisa de fora que vai ficar realmente sob sigilo de partida? E qual que é a expectativa? É da publicidade a quanto desse pacote de itens? Lorena, bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, o que acontece é que o governo Bolsonaro como um todo, isso é importante a gente entender, ao aplicar a lei de acesso à informação, impôs algum tipo de restrição de acesso a 64 mil pedidos de informação, né? É humanamente impossível você revisar 64 mil pedidos. Você tem várias situações que talvez a negativa de acesso tenha fundamento legal, né? Outras não, né? Outras podem ficar ali dentro de um espaço legítimo de interpretação que, eventualmente, dependendo da orientação do governo, você caminha mais na direção da transparência ou mais na direção do sigilo. E o que a gente fez foi organizar todos os casos que chegaram na CGU, né? Desses 64 mil, 2 mil e poucos chegaram na CGU, e tentar achar casos que se enquadrassem nos temas do despacho do presidente da República. Argumentos para conceder sigilo baseados em segurança nacional, segurança dos familiares do presidente da República, operações de inteligência e aqueles casos que ficaram muito famosos em que o sigilo foi concedido com base numa aplicação de dados pessoais, né? Uma suposição de que ali havia dados pessoais que não poderiam ser publicizados e que, por conta disso, foi concedido o sigilo de 100 anos. Né? Nós organizamos os casos dentro dessa perspectiva, dentro desses 4 temas, e, desse modo, vários desses casos estão aqui para julgamento já, porque as pessoas pediram de novo acesso a essas informações, e outros foram selecionados dentro desse espectro de casos que chegou para a CGU. Agora, dito isso, nada impede que uma pessoa que teve uma negativa de acesso em relação a um caso que agora eventualmente não será revisado, peça acesso novamente. E aí essa interpretação que está sendo aplicada agora para esses casos vai ser aplicada também para outros casos. Agora, é importante a gente entender também, Lorena, que assim, a lei prevê possibilidades de restrição de acesso, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto a imprensa, como nós, servidores públicos, como a sociedade civil. Há um cuidado a ser tomado com informações, né? Existem possibilidades, de fato, de questões relacionadas à segurança nacional que merecem estarem reservadas por um período. A mesma coisa em relação à segurança do presidente da República. Estou dizendo isso porque muitas vezes agora as pessoas às vezes olham e falam assim, não, agora vai liberar tudo. Não é isso. A gente só quer cumprir a lei dentro de uma perspectiva em que a própria lei estabelece que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos, obviamente, a partir de um diagnóstico de que o governo anterior
talvez tenha extrapolado um pouco essa regra, ou razoavelmente essa regra, a gente vai reavaliar e tentar colocar o carro nos trilhos de novo. Agora, ministro, já que é difícil aplicar um critério massificante, vamos dizer assim, até porque o sigilo é uma exceção, vamos pensar em casos específicos, né? O sigilo ao processo administrativo, por exemplo, instaurado pelo Exército para investigar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que participou de um ato público, está entre os sigilos que podem ser revogados? Aproveito para perguntar a respeito da carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, um outro caso aí que tomou as redes sociais. Esses dois casos podem ser divulgados pela CGU, ou seja, ter os sigilos quebrados? Esses casos estão aqui para a nossa análise. Eles devem ser julgados, digamos assim, nas próximas semanas. E eles estão aqui porque, especificamente, eles foram alvo de novos pedidos de acesso à informação no final do ano passado, chegaram aqui à CGU em sede de recurso, tá, Eduardo? Então, nós temos que analisar esses casos. Não é que nós estamos escolhendo esses casos. Nós temos que analisar esses casos porque eles estão aqui para serem em sede de recurso para serem analisados novamente. Então, o que a gente espera a partir da reorganização dessa agenda é que isso se dissemine em todo o governo e nós possamos fazer com que, novamente, a transparência se torne um valor e nós consigamos, de fato, viabilizar esse mecanismo de controle social da atividade pública do Estado brasileiro. Ministro, em 2020, o Jornal Estado de São Paulo foi à Justiça e conseguiu, em várias instâncias, no caso que veio até o STF, conseguiu ter acesso a exames de Covid do então presidente Jair Bolsonaro, que a Justiça entendeu que havia interesse público que o presidente divulgasse os resultados dos seus exames de Covid. Isso pode ser usado para a divulgação, essa mesma lógica pode ser usado agora para a divulgação do cartão de vacinação do presidente? Eu acho que a discussão aqui é exatamente essa, né? Se a gente está diante ou não de um interesse público que justifica o acesso a um dado pessoal. Esse é outro ponto, Lorena, que é muito importante esclarecer. Nós temos notado, na análise dessas recusas de acesso, uma confusão muito grande entre dado pessoal e sigilo. Então, se faz quase que uma ligação direta, digamos assim. Isso é dado pessoal, portanto, é sigiloso. Essa ligação direta, ela não existe. O dado pessoal, ele merece proteção, né? Mas isso não significa que, em determinadas situações, considerando o interesse público evidente, considerando de quem se trata, esse dado pessoal não revele, não possa ser divulgado, né? Então, você tem que analisar, primeiro, que tipo de dado pessoal você está falando, e depois, se há um interesse público ou não. Porque a própria lei menciona dados pessoais relativos à honra, relativos à intimidade, à imagem, né? E mesmo esses dados pessoais podem vir a público se houver esse interesse da sociedade, esse interesse público manifesto na análise de cada caso concreto. Então, eu entendo que uma coisa é a carteira de vacinação da Lorena, outra coisa é a carteira de vacinação do presidente da República. Uma coisa é o salário de uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, outra coisa é o salário de um servidor público, né? Uma coisa é a filiação partidária de uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, outra coisa é a filiação partidária de uma pessoa que trabalha no serviço público, né? Então, são informações que têm interesse público. Algumas delas não faz diferença se eu sou servidor público ou não. Então, por exemplo, se eu quiser manter, apesar de ser servidor público,
a minha orientação sexual dentro da minha esfera de intimidade e não publicizar, eu acho que mesmo sendo um servidor público, eu tenho direito a isso. Então, no fundo, a gente está aqui lidando com valores, com situações que têm que ser ponderadas em cada caso concreto. Nós tentamos fazer esses 12 enunciados para poder ajudar não só a nossa própria equipe a julgar os casos até com mais velocidade, mas também a esplanada toda. Mas isso não impede que em situações concretas haja dúvidas, haja questões que mereçam um apoio e um esclarecimento maior. Agora, ministro, o senhor chegou a dizer publicamente, inclusive, que foi um erro do governo colocar sigilo sobre a lista de convidados do coquetel de posse do presidente Lula. Ontem, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, proibiu o acesso à íntegra das imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro, que inclusive hoje completam um mês. Nesse caso, há justificativa para a imposição do sigilo? Sim, eu li a justificativa e entendo que ali é uma situação de segurança. Há uma investigação em andamento, Eduardo. Não é que você concluiu a investigação, foram reestruturados todos os sistemas de segurança do Palácio do Planalto e assim por diante, e ali então, portanto, você pode abrir talvez um vídeo que não revele mais como funciona, como eventualmente as lacunas e as falhas do funcionamento atual. Por isso que é importante que a gente tenha que esclarecer, no caso da lista da posse, as pessoas falam, ministro, foi um erro, e foi um erro. O próprio Itamaraty, de ofício, abriu a lista depois. Reconheceu que aquela decisão de primeira instância não tinha sido a decisão mais correta e abriu a lista. Então, se eventualmente eu disser que foi um erro, não é porque a CGU disse que foi um erro, mandou revisar a decisão. Não, o próprio Itamaraty tem poder para fazer isso, fez. E é importante aqui um outro esclarecimento. Para quem olha de fora, o governo é uma coisa só. Mas quando a gente olha por dentro, no caso da Lei de Acesso à Informação, a gente tem 4 instâncias que decidem. Então, é até interessante ver, né? Porque mais representativo do governo ou são as instâncias acima. Né? Porque se vai no limite, você pode chegar a uma comissão de ministros, que é quem vai decidir. Né? Que é a CMRI, a Comissão Mista de Avaliação das Informações. Então, no limite, Eduardo, assim, quando chega na CMRI, ali você pode dizer, aqui é uma posição de fato do governo. A primeira instância, nesses casos, são servidores, na grande maioria, treinados para aplicar a Lei de Acesso à Informação, que tem uma cultura ali de cada órgão, da forma de analisar e tudo mais, e que muitas vezes são as mesmas pessoas do governo anterior, em vários lugares. Ou porque vão ser mesmo e são competentes e vão permanecer lá, ou porque, eventualmente, ainda nem a nova equipe, o novo ministro ainda nem fez mudanças naquela área ainda. Então, assim, quando sai uma negativa de acesso dessa primeira instância, já se coloca, né? Governo Lula, o governo X nega. E aí, quando você tem a decisão de segunda instância, eventualmente abrindo, que aí já é uma decisão do gabinete do ministro, não é mais governo. Né? É o ministro que revive a decisão da primeira instância. E quando é a CGU, então, aí é a CGU, também não é mais governo. Então, fica parecendo que a decisão do governo foi a decisão desse burocrata de primeira instância, desse servidor de primeira instância, e a decisão de revisão lá em cima, que é uma decisão de governo, muito mais próxima da orientação do governo, porque ela é hierarquicamente superior,
não é uma decisão de governo, né? Então, a gente tem que até tomar um pouco cuidado na forma como a gente analisa isso, né? Em cada situação concreta e também com o tipo de pedido que se faz, porque a gente pode começar a conviver com situações em que as pessoas pedem as coisas mais absurdas, e aí se nega o acesso, e aí se fala, o governo se contradiz, né? Porque dizia que ia abrir tudo e agora não está abrindo determinada informação que em qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, seria sigilosa. Então, a gente Ministro, tem que ter um olhar um pouco crítico e avaliar isso com muito cuidado ao longo do tempo. Ministro, falando ainda dessa questão dos atos golpistas, o Ministério da Gestão e a própria AGU pediram para a CGU identificar servidores públicos, né, cuidar dessa questão. Eu queria ver como é que está isso, vocês já identificaram, quantos servidores já foram identificados e qual que será a punição desses servidores que participaram ali desses atos do dia 8 de janeiro. Essa da CGU identificada. É um número pequeno. Cortou para mim, não sei se foi só para mim. Cortou, Eduardo? Sim, se o senhor puder retomar a resposta do início, ministro, por gentileza. Há poucos servidores federais identificados. Tá? Não estou dizendo que há poucos, estou dizendo que há poucos identificados. Né? Chegou até para a gente alguns nomes um tempo atrás, e nós fomos averiguar, havia 4 homônimos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, né, corre o risco de divulgar nomes e causar injustiças. Havia também nomes de servidores que, quando se foi avaliar, foi saber, eram pensionistas, né, assim, esposas ou maridos de servidores que já faleceram. Então, não são servidores, né, e não estão submetidos à lei dos servidores. A nossa comissão aqui, obviamente, tem que analisar também cada caso concreto, mas a orientação que a gente deu para os ministérios foi que sim, se enquadra na lei, mesmo que o servidor não tivesse ali, obviamente, exercendo a sua tarefa cotidiana como servidor, ele, como servidor público, em qualquer área da vida, ele tem obrigações de manter a moralidade administrativa e de não vilipendiar o patrimônio público, certo? Então, uma coisa é, obviamente, um servidor que foi lá e foi visto na manifestação. Outra coisa é um servidor que foi identificado quebrando a mesa de um ministro supremo, ou uma parede no Palácio do Planalto, ou furando um quadro, coisas desse tipo. Ou mesmo entrando nesses palácios, né? Para nós já é bastante grave dentro daquele contexto. E aí eu acho que as punições elas podem variar, né? E a depender das provas e do tipo de atuação desse servidor, pode chegar até a demissão, sim. Ministro, há uma proposta no governo de que as empreiteiras possam pagar dívidas acertadas em acordos de leniência da Lava Jato em obras. Como que está essa discussão e como que o senhor, enquanto ministro da CGU, vê essa possibilidade? Olha, eu tenho respondido essa questão de uma maneira muito serena, porque, assim, uma coisa é a discussão, Eduardo, sobre um programa, né, que vá se viabilizar que as empresas realizem obras para pagar suas dívidas. Né? Então, a discussão de um programa específico. O nosso papel aqui, esse programa vai muito provavelmente ensejar um debate legislativo, né? Talvez mudanças legais, inclusive, de adaptação de algum ato normativo e coisas desse tipo. Da minha perspectiva como CGU aqui, o meu trabalho vai ser basicamente, e já é, eu vou explicar por que já é,
identificar se, com os órgãos, né, vamos dizer, isso aqui foi uma licitação do Ministério das Cidades, por exemplo, né? Olha, está caracterizado o crédito da empresa de, sei lá, 100 milhões de reais? Sim. E aí ela vai trazer esse crédito aqui, dizendo, olha, o governo já reconheceu que me deve 100 milhões de reais por essa obra e eu devo 200 milhões de reais aqui no acordo de leniência que eu assinei com vocês. Então, desconta 100. O que a gente vai fazer aqui nesse processo é esse conto de contas, né? Como CGU. Então, para mim, o que importa é se, obviamente, está caracterizado de fato que ele tem esse crédito perante a União, né? E isso já pode ser feito hoje, independente de ter esse programa, porque isso é uma coisa que está prevista no Código Civil, a compensação, né? Eu tenho uma dívida com você, você tem crédito comigo, você tem uma dívida comigo, a gente troca, né? Então, isso está previsto no Código Civil, isso já foi feito até em alguns casos aqui. No caso aqui, teve uma situação em que uma das empresas tinha um crédito perante a administração pública, não era decorrente de uma obra que ela tinha, era decorrente de outra situação. E ela pôde falar, olha, configurado este crédito perante a administração pública, me descontem da minha multa, da minha prestação pecuniária, isso foi descontado. O papel da CGU aqui aqui só reconhecer que pode haver esse encontro de contas. Ministro, só para então ficar bem claro, se empresas, empreiteiras quiserem apresentar ao governo a possibilidade de pagar as dívidas dos acordos de leniência em obras, essa já é uma possibilidade real e pode haver essa solicitação. Isso não é um problema hoje. Um outro debate é você criar um programa, né, e tentar falar, olha, vamos resolver essa parcela das obras atrasadas no Brasil, tem muita obra parada, né? Então vamos usar aqui as empresas para resolver o problema dessas obras, né? E aí se cria um programa específico, e isso precisa ser discutido, obviamente, com mais vagar. Isso está em discussão? É essa a discussão do governo? Criar um grande programa para resolver obras paradas? Eu não sei se é um grande problema, um grande programa ou não é um grande programa. Acho que propostas aparecem, e a gente discute. Nenhuma empresa, por exemplo, veio aqui me procurar para discutir esse assunto, né? Para eu ser um canal, por exemplo, para iniciar essa discussão no governo federal. Eu acho que nem seria por aqui que essa discussão aconteceria, principalmente por conta disso que eu falei, porque o nosso papel aqui ele é um papel basicamente de, eventualmente, junto com a AGU, discutir se tem mudanças legais necessárias para revisar o projeto. Mas no final do dia, a minha função aqui é quase dar a quitação, né? Entendi. Falando de acordos que já foram firmados. Ministro, eu queria aproveitar, então, o senhor estava no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no período ali que o órgão fechou uma série de acordos de leniência, desenvolveu a legislação nesse sentido, e eu queria entender como que o senhor vai utilizar essa expertise ali de 8 anos, né, de CAD, agora na CGU. A CGU pode desenvolver outras técnicas de acordo de leniência, pode aproveitar um pouco isso. O que o senhor está planejando aí de levar do CAD para a CGU? Olha, assim, eu acho que tem muita coisa pode ser aproveitada, outras não. Isso é algo que a gente até tem discutido aqui, é natural que quando a gente tem esses debates internos, a minha experiência do CAD apareça. Algo que certamente pode contribuir e que já tá sendo colocado em prática é a unificação das agendas de acordos e de análise dos processos administrativos dentro de um mesmo órgão, né? Aqui dentro da CGU,
a investigação estava numa área, os acordos de leniência estavam em outra área, e o monitoramento dos programas de compliance e de integridade estavam em outra área. Então, lembra quando, guardadas as proporções naquela época do CAD pré-2011, falava, porque tem a CA e tem a STE e tem o CAD. Vários balcões, né? Isso foi tudo para a Superintendência Geral, isso precisou de uma lei, né? E isso melhorou muito a capacidade do CAD investigar, a capacidade do CAD unificar a sua agenda, coordenar melhor a sua atuação. Você viveu isso até como uma jornalista que acompanhava bastante o CAD. Aqui esse primeiro passo ele foi até mais fácil, que era uma reorganização administrativa interna dentro da própria CGU. Isso já foi feito. A gente criou uma Secretaria de Integridade Privada que agora cuida dessas 3 agendas, tá? E agora a gente está descendo para uma discussão um pouco mais sobre os procedimentos internos, sobre a negociação das leniências. Aqui existe uma característica muito específica, Lorena, que é o fato de que a maioria das condutas não são colusivas. Então, o acordo de leniência aqui ele é muito mais parecido com o TCC lá no CAD do que como um acordo de leniência que traz à autoridade o conhecimento de uma infração. Né? E a gente precisa ver o que a gente pode fazer para o acordo de leniência gerar esse tipo de situação, né, em que a gente conheça o ilícito a partir do acordo de leniência, ele não seja só algo que acontece depois da investigação começar. Para isso, a gente precisa estruturar melhor a nossa capacidade de investigação. As empresas têm um incentivo a fazer acordo de leniência, ou se elas estiverem estruturando programas de integridade muito robustos que descubram essas situações e tragam para nós, ou se a autoridade está investigando muito e aí se percebe que tem um risco de detecção e aí as empresas correm para vir fazer os acordos de leniência. Então, eu acho que é essa agenda que a gente tem que construir nesses próximos 4 anos. Mas a CGU não está um pouco atrasada nessa agenda? Porque hoje os acordos de leniência em outras instâncias, inclusive, já estão sendo alvo de crítica, né? Depois da Operação Lava Jato, teve uma série de críticas de como foram feitos e dos resultados que tiveram. Isso não é uma agenda que está um pouco atrasada nesse momento? Eu me surpreendi, não quero apontar o dedo para ninguém, mas eu me surpreendi positivamente uma forma como a CGU tecnicamente se dedica à análise desses acordos de leniência, inclusive com regras de dosimetria muito... a gente pode até discutir se elas são as melhores ou não, mas elas existem. Tem lugar em que essas regras nem existem. Né? Vocês sabem disso. Então, assim, essas regras existem, elas funcionam, podem merecer aprimoramentos, né? Mas a gente tem aqui um programa que funciona e que tem uma certa capacidade de gerar bons acordos e bons programas de compliance, coisas desse tipo. O que eu acho importante ressaltar, Lorena, porque eu sempre feito essa diferenciação, é que o CAD e a Secretaria de Direito Econômico, eles ficaram 10 anos aplicando fazendo acordos de leniência, fazendo TCCs, 11 anos, na verdade 12 anos, até a Lava Jato chegar ao CAD em 2015. Então, muitos aprimoramentos foram feitos ao longo desse caminho. Né? E quase dentro de um laboratório, assim, que não tinha toda a pressão que aconteceu com a Lava Jato. No caso da lei de corrupção, a lei é de 2013. A Lava Jato começa em 2014. E a lei dá um papel muito relevante para a CGU nesse processo. Né? E para as controladorias do país inteiro, como órgãos centrais dentro dos sistemas. Né? O que aconteceu ali foi que a Lava Jato era uma investigação do Ministério Público, né? E aí o Ministério Público passou a dizer que tinha competência para aplicar a lei anticorrupção. E aí houve uma série de, no primeiro momento, de conflitos.
Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, e isso teve impactos sobre a aplicação da lei. Talvez a lei não tenha sido aplicada da melhor forma possível em função desse contexto. A lei agora está fazendo 10 anos, a gente precisa chamar todos esses atores para ter um diagnóstico talvez mais, acho que com um certo distanciamento, né, nesse momento histórico, para fazer uma revisão e avaliar quais são os caminhos que tem que se seguir no combate à corrupção no Brasil, né? Buscando uma agenda séria, uma agenda coordenada, uma agenda que tenha uma autonomia para ser conduzida, mas que não corra o risco de gerar uma politização extremada que tem as consequências que todo mundo conhece, todo mundo viveu no Brasil. Ministro, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso tempo. Queria agradecer muito a entrevista, muito obrigada por ter reservado esse espaço para a gente. Agradecer ao Bruno Nogueirão, que é o nosso técnico que ajudou a gente aí, ao Eduardo Gayer e aos nossos assinantes do Broadcast Político. Até a semana que vem.